Boa tarde. Hoje nós vamos apresentar sobre o índice de Tellison e a equipe é composta pela Amanda Vale, Camila Morim, por mim, Jane Beatriz, pela Samela Farias e pela Sara Stephanie. Boa tarde, chamo-me Samela e vou falar sobre o Índice de Perigo de Fogo, que é uma importante ferramenta para o planejamento das operações de combate e prevenção aos incêndios florestais, no qual utilizam-se os dados obtidos em estações meteorológicas como a umidade relativa do ar, a precipitação pluviométrica, a temperatura e a velocidade e direção dos ventos. Tem por objetivo indicar o grau de risco, que é variável de acordo com o ano, a estação, o mês, o dia e a hora do dia. Os índices de perigo de fogo são números que refletem a probabilidade de ocorrência de um incêndio com base nas condições atmosféricas do dia, que são dados não acumulativos, ou de uma sequência de dias, que são os dados acumulativos. Índice de perigo de fogo no Brasil. Segundo Soares, 1998, os índices de perigo de incêndio eles foram introduzidos pela primeira vez no Brasil no ano de 1963, depois de um incêndio que atingiu cerca de 2 milhões de hectares no estado do Paraná. Então, devido à dificuldade de obtenção de informações básicas, como algumas variáveis meteorológicas, os índices sugeridos naquela época foram os de Engstrom e os de Nesterov, que vão requerer apenas a temperatura, a umidade relativa do ar e a precipitação pluviométrica para os seus cálculos. E segundo o mesmo autor, o índice Fórmula de Monte Alegre ele foi desenvolvido em 1972 e desde então ele tem sido utilizado por várias empresas e instituições florestais brasileiras para estimar o grau de perigo de incêndios e também para ajudar no planejamento das atividades de prevenção e combate. Essa fórmula ela é estruturalmente muito simples e para ser calculada ela vai requerer apenas as variáveis meteorológicas referentes à umidade relativa do ar e a precipitação pluviométrica. E ela também pode ser usada praticamente em todo o país, fazendo as adaptações necessárias na escala de perigo, quando e onde forem necessárias. E então, pelo menos nas regiões onde a umidade relativa ela é o parâmetro mais relacionado à ocorrência desses incêndios. A fórmula de Monte Alegre ela foi desenvolvida para a região central do Paraná, em Telêmaco Borba, e foram utilizadas 7 variáveis meteorológicas, envolvendo a temperatura do ar, a umidade relativa, a precipitação, o déficit de saturação, a diferença entre a temperatura do ar e o ponto de orvalho e o número de dias sem qualquer precipitação maior que 10 milímetros, que foi medido aos 5, aos 10, 15, 20 e 25 dias antes de cada ocorrência de incêndio. E aí foram determinadas as correlações entre as variáveis meteorológicas, a ocorrência de incêndio e as áreas queimadas. E a análise desses resultados, ele mostrou que alguns fatores, como por exemplo a umidade relativa, o déficit de saturação do ar, a diferença entre temperatura e ponto de orvalho, eles foram mais fortemente correlacionados durante o período observado do que os outros. E a temperatura do ar, ela se mostrou em uma correlação muito baixa com a ocorrência dos incêndios florestais. Muitos índices de previsão de incêndios florestais eles já foram desenvolvidos em outros países, porém, existe poucos estudos sobre a viabilidade técnica da utilização desses índices aqui para o Brasil. E aí, com base em informações diárias de variáveis meteorológicas e de incêndios florestais no período de 1981 a 1989, para a região de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, foram estudados os índices de Engstrom, umidade relativa, déficit de saturação do ar, Nesterov, Tellison, Monte Alegre e também foram desenvolvidos os índices de P-evap e evap-P, sendo que P é a precipitação pluviométrica
e EVAP é a evaporação do solo. E aí, os índices não cumulativos de Engstrom, umidade relativa e déficit de saturação do ar, eles foram pouco eficientes para previsão de incêndios florestais. Só que os índices acumulativos de Nesterov, de Monte Alegre, de Tellezin, PEVAP e EVAP-P, eles apresentaram uma alta eficiência na previsão de incêndios florestais. E aí, quando o cálculo dos índices foi desenvolvido durante o período da estação normal do fogo, houve uma redução no número de dias por ano em que os índices indicam perigo de incêndio, sem haver perda na eficiência dos índices. E aí, com base nessa observação, eles recomendaram que o cálculo dos índices seja realizado principalmente na estação normal do fogo, que é a época do ano em que os fatores climáticos, principalmente a baixa precipitação e a umidade relativa, favorecem o aparecimento de grande número de incêndios florestais. Oi, turma, tudo bem? Eu vou falar aqui sobre o índice de Tellezin. Ele foi um índice desenvolvido pela Rússia e tem por objetivo determinar o grau de perigo de fogo por essa equação aqui, onde esse L é o índice, o log é o logaritmo na base 10, o TI é a temperatura do ar em graus Celsius, o RI é a temperatura do ponto de orvalho, também em graus Celsius, e o N é o número de dias sem chuva. E como a própria equação já mostra, ele vai utilizar tanto a temperatura do ar quanto do ponto de orvalho, e ambas elas são medidas a 1 hora da tarde. E esse é um índice acumulativo. E sempre que ocorrer a precipitação igual ou superior a 2,5 milímetros, ele é finalizado, o somatório, e recomeça o cálculo já no dia seguinte, ou quando a precipitação tiver cessado. Oi, eu sou a Sara e eu vou falar um pouquinho sobre a escala de perigo do índice de Tellezin. A partir da equação que foi apresentada anteriormente, nós podemos obter diversos resultados. Então, a partir disso, foi estabelecida essa escala de perigo, que reflete qual o risco daquela área de desenvolver um incêndio florestal. Se o resultado der até 2, aquela área não apresenta nenhum risco. De 2,1 até 3,5 é um risco fraco de incêndio. Já de 3,6 a 5 tem um risco médio de aquela área sofrer algum tipo de incêndio. E agora os valores encontrados maiores do que 5 apresentam um grande perigo daquela área apresentar um incêndio florestal. Olá, meu nome é Amanda e vou falar um pouco e trazer alguns exemplos sobre análise de eficiência do índice de Tellezin. Bom, todos nós sabemos que o Brasil é um país que possui dimensões continentais e também é dotado de um clima diversificado. Então, por esse motivo, não é possível que se aplique um único índice em todo o território sem que haja nenhum tipo de adaptação. Então, dessa maneira, diversos autores têm testado vários índices em várias regiões do Brasil. Um exemplo é o estudo de Torres e Ribeiro, que analisaram a eficiência de alguns índices para o município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E nesse estudo, para dentro da Estação do Fogo, eles encontraram maior eficiência do índice de Tellezin, utilizando dados medidos às 15 horas. Já em outro estudo de Torres et al., foi testada a eficiência de 7 índices de risco de incêndio para o município de Viçosa, em Minas Gerais, localizado no bioma da Mata Atlântica. E dentre as conclusões tiradas acerca dessa pesquisa, está que o índice de Tellezin é o mais eficiente nos acertos diários de ocorrência de focos de incêndio. Essas são as referências que nós utilizamos para fazer o trabalho. E é isso, muito obrigada.